Fala, Mirante, tudo bem? Quem faz gestão não fica na mão, principalmente se fizer gestão do conhecimento. Sobre o livro de hoje, eu vou dizer o seguinte: sabe quando eu estou lendo alguns livros e às vezes eu foco mais em um, então eu estou focada numa leitura. Aí, lógico que ler leva um tempinho, né? E só que existem outras leituras que eu quero desenrolar que ficaram meio que na fila, mas eu já dei start. E aí, eu me comprometi em janeiro de esse ano, toda quarta-feira, sair um vídeo sobre livros. E eu já li vários, mas eu não tinha definido até ontem, por exemplo, qual livro eu iria fazer. E aí eu falei assim: não, quem tem gestão não fica na mão. E eu tenho a nossa gestão do conhecimento no nosso sistema de gestão. E aí eu fui pesquisar livros do ano passado, por exemplo, porque não é só compartilhar ou gravar um livro em relação a livro que eu tenha lido, mas também tem que fazer sentido para o momento. Eu também tenho que estar disposta a falar da leitura. E aí eu fui para 2024, eu puxei um pouco mais. Este livro eu li antes de 2024, mas eu não tinha feito a gestão do conhecimento dele. E eu gosto muito de relembrar, que é aquela velho ditado, a mãe da educação é repetição. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque o livro, ele remete exatamente sobre o que aconteceu comigo. O quanto a gente precisa fazer o que tem que ser feito para as coisas acontecerem. Então, A Guerra da Arte foi um livro que eu tive acesso sobre ele através da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. E ele fala sobre você superar o que? A sua resistência, que acaba sendo suas batalhas interiores, em fazer o que tem que ser feito. Então, olha que interessante, ó, supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade. O Steven Pressfield, ele é um escritor e ele escreveu esse livro direcionado, inclusive, para escritores. Só que é uma leitura que vale para todos os segmentos e todos os profissionais. E é sobre isso que nós vamos mergulhar agora. Então, eu separei alguns trechinhos, porque eu vou fazer conexão, inclusive, durante o vídeo, mas olha que interessante, ó. Ele começou o livro assim, ó. O que eu faço? Eu me levanto, entro no chuveiro, tomo café da manhã, leio jornal, escovo os dentes. Se tiver telefonemas a dar telefono, pego uma caneca de café, calço minhas botas da sorte que uso para trabalhar e amarro os cadarços da sorte que minha sobrinha Meredith me deu. Dirijo-se ao meu escritório, ligo o computador. Encerro o dia de trabalho, desligo o computador. São 3h30, fecho o escritório. Quantas páginas produzi? Não me importa. Serão boas? Nem sequer penso nisso. Tudo que conta é que cumpri minhas horas de trabalho e fiz com toda a concentração. Tudo o que importa é que, para este dia, para essa sessão de trabalho, eu superei a resistência. O difícil não é escrever, o difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência. Então, o livro, ele fala sobre essa questão de você superar a resistência de fazer o que tem que ser feito. Existem muitas falas na internet sobre saia do seu operacional. Agora falando com empreendedores. Não, seu negócio não funciona porque você está muito na operação. E eu tenho um ponto de vista semelhante a que o Flávio Augusto tem, que é o seguinte: a operação, ela é o primeiro pilar de todo negócio e ela precisa funcionar. E quando você é empreendedor individual, ela precisa funcionar com você. Então, você nunca vai sair da operação, porque a operação é a turbina para o seu negócio acontecer. O que acontece é que se você só desenvolver esse pilar 1 e não desenvolver os outros 3 pilares, aí realmente você não muda de lugar. Só que enquanto você é você precisa conduzir e aprender a conduzir os 4 pilares, que inclusive é sobre isso que a gente faz aqui na empresa, que é a minha empresa Borelli Academy. Então, quando você organiza a estrutura, você avança. Só que vai chegar um ponto que você precisa mudar de lugar, você que acaba sendo o gestor do negócio. O problema é que muitas vezes quem é a parte, vamos dizer assim, um especialista que coloca a mão na massa, nem sempre a pessoa se prepara
para ter outros especialistas. E é aí onde muitas vezes está o BO. Então, muitas coisas podem acontecer no negócio, só que vamos focar nisso daqui. Independente de um cenário futuro, alguém vai ter que fazer as coisas acontecerem. E dentro de uma operação existem várias ações, inclusive dos outros pilares, como o marketing, por exemplo, que ele precisa ser feito. Alguém precisa fazer. Seja terceirizado, seja você. Então a operação ela nunca deixa de existir num negócio. Pelo contrário, é ela que faz o todo fluir. E eu fiz um gancho com um livro que eu li e tem um vídeo falando sobre, que é 100 dias entre o céu e mar do Amir Klink. O Amir Klink, nesse vídeo, eu falo, nesse vídeo sobre esse livro, que já está gravado, eu falo sobre esse grande projeto que o Amir Klink se envolveu, isso já tem quase, pelo menos aí, ou já deu 40 anos, e como que ele teve sucesso de atravessar o oceano com um barco a remo. Existe toda uma fase da obra, né? Levou 2 anos para ele planejar esse projeto e executar na sequência, mas uma das coisas que durante a travessia ele percebeu, e olha que interessante, por mais planejado que ele tinha com o projeto, mais planejamento que ele tinha, foi durante a travessia que ele percebeu que ele tinha que fazer alguns ajustes, e o principal ajuste dele foi superar a resistência, porque ele teve que fazer um processo, como ele fala, meio trabalhista ali. Ele falou, olha, eu precisava definir o horário para começar, o horário para pausar, e assim ele conseguiu ter êxito, porque ele focou em estruturar o seu operacional. Ou seja, para levar esse projeto adiante, não basta só ser um bom líder, né? Mas tem que ter outros contextos ali. Então, a vida não vivida. E aí, vamos prosseguir. Então, já entendemos que ele traz essa luz, que apesar de ser para um público, e ele fala muito para o escritor, mas é para qualquer pessoa que se dispõe a fazer o que tem que ser feito no seu dia a dia. E aí ele traz um trechinho que eu acho muito interessante, porque isso faz a gente refletir, que é a vida não vivida. Você já levou para casa uma esteira ergométrica e deixou acumulando poeira no sótão? Já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para envolver-se numa prática espiritual, para dedicar-se a uma vocação humanitária, para consagrar sua vida ao serviço de outros? Já que ser mãe, de médico, advogado, dos fracos e desamparados, concorrer a um cargo público, tomar parte numa cruzada para salvar o planeta, fazer campanha de paz mundial ou pela preservação do meio ambiente, tarde da noite já experimentou uma visão da pessoa que poderia se tornar, da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você poderia ser. Você é escritor que não escreve, um pintor que não pinta, um empresário que nunca aventurou-se no empreendimento de risco, então você sabe o que é resistência. Gente, isso aqui eu acho que é um chacoalhão. E aliás, eu estou gravando esse vídeo, ele saiu no dia 4/2, eu gravei no dia 3. E hoje eu fui vencida pela minha resistência, porque pela manhã era para eu ter ido na academia e eu não fui por preguiça. As segundas eu não vou, então no meu planejamento é de terça a sexta, e hoje eu me deixei dominar. E eu estou sendo muito sincera nisso porque às vezes a gente tem uma disciplina maior para algumas coisas e para outras coisas nem tanto. Só que eu li em algum lugar uma vez, não me lembro agora, sim de cabeça, por isso que é bom fazer gestão, mas não dá para lembrar de tudo, que por pior que seja, muitas pessoas não gostam de planejar. Foi um livro que falava sobre planejamento. Muitas pessoas têm resistência em planejar, porque muitas pessoas têm falhas na execução do plano. Só que é melhor um plano que não vai ser executado do que não ter nenhum. Porque na pior da sua situação, você teve a intenção de concluir aquilo e aquilo já fica em você. Tanto que para eu construir tudo aqui na empresa em relação à gestão empresarial, eu uso a base do método PDCA. E o P é de planejamento. E este vídeo só está acontecendo porque eu defini um planejamento. Agora, a execução do plano no tempo. Então, eu me comprometi comigo mesmo, porque eu não sei quem vai estar
assistindo esse vídeo. Eu não sei nem se alguém vai assistir esse vídeo. Aliás, se você estiver assistindo esse vídeo e conversando aqui virtualmente comigo, já deixa aí seu like, seu comentário, se você está gostando até o momento. Então, a gente precisa focar em fazer o que tem que ser feito, como ele colocou. Eu fui lá, eu escrevi. Vai ser bom? Não, eu fui lá e executei. Porque dentro, às vezes, de 100, uma é o que vai mudar. Dentro de 300, 600, quantos depoimentos de vídeo de pessoas, por exemplo, em YouTube, TikTok, que as pessoas buscam essa viralização, mas às vezes a pessoa fez lá vários vídeos e nenhum deu bom. E às vezes, quando ela estava pensando em desistir, o próximo era o que arrebentou a boca do balão. Porque, sim, as pessoas precisam de volume, né, para o resultado financeiro vir. Mas se você não fizer o ordinário, você nunca vai viver o extraordinário. E aqui eu trago e remeto ao livro A Quinta Disciplina, que inclusive vai ser um dos vídeos futuros que eu vou fazer, esse aqui eu ainda não fiz aqui. A Quinta Disciplina, ele fala muito sobre a questão das empresas que precisam aprender. Mas o porquê que eu trouxe ele aqui? Porque nessa parte do texto, ele está falando sobre algo que às vezes a pessoa ela deixa de fazer, que é ancorar-se com o futuro. Aliás, no dia de hoje eu assisti um vídeo de um canal de autoconhecimento onde a facilitadora ali do vídeo ela estava exatamente falando sobre isso. O quanto é importante você desejar estar em algum lugar, porque o fato de você ancorar sua mente no futuro faz com que você se desenvolva. Não é uma questão apenas de meta, é uma questão de uma outra vida. Pensa o seguinte, hoje você consegue sonhar muitas vezes com base no seu nível mental. Então a sua mente só tem capacidade de te levar até determinado ponto. Aí quando você vai para esse lugar, você começa a acessar novos ambientes e aí a sua mente começa a projetar novas realidades. Só que o fato de você definir aquele lugar à frente de você e ir em busca disso, isso vai fazer com que você se desenvolva. O que é o desenvolvimento? Você se soltar de algo que você estava enrolado e desenrolar. Então, a quinta disciplina, se eu não me engano, um dos primeiros capítulos ali, ele fala sobre um lugar comum, que é para que você possa desenvolver todo o conhecimento que está ali no livro, você precisa definir que lugar que é esse. E eu trouxe, inclusive, esse assunto para duas soluções nossas aqui na empresa. Uma solução é a consultoria nexialista, porque o primeiro ponto que eu coloco lá para o cliente de consultoria é definir um lugar comum. Para onde você quer ir? Porque tudo aquilo que vai ser construído vai te levar para esse lugar. Então eu fiz essa atividade, inclusive, com uma cliente de consultoria, e ficou muito claro naquele momento, porque de tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que focar no próximo passo que vai me levar próximo daquilo, que aí seriam os pontos de ancoragem, ou seja, eu quero estar lá. De tudo que eu tenho que fazer, quais são as ações que me levam mais próximo daquilo? E o fato disso ser definido faz com que a gente avance. E aí isso deu muito certo na consultoria, aí depois eu levei para minha mentoria do Vortex, que foi uma mentoria em MVP que eu testei e provavelmente eu vou repeti-la como uma solução de evento durante o ano aí em algum momento. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai aplicando e vai testando na vida. Eu mesma, hoje, estava aqui, uma das atividades é o Conecte com o seu futuro, porque eu defini isso, eu quero ir para determinado lugar e aí eu tenho que fazer pontos de alavancagem para eu não perder o quê? De foco para onde eu estou indo. E isso faz eu fazer escolhas, faz eu sentar para gravar um vídeo e fazer o que tem que ser passar um batom e assim sucessivamente. Então esse lugar comum leva para que a gente olhe essa vida que a gente não está vivendo. Então tudo isso que ele está mencionando aqui, lógico, cada pessoa dentro das suas escolhas, faz com que você avalie, caramba, às vezes você é um escritor que não escreve, às vezes você é um pintor que não pinta, um empresário que não se aventurou. Nas estatísticas de negócio, existe uma estatística do Sebrae que fala que pelo menos 20% dos brasileiros têm medo de começar um negócio. E aí você fala, não, mas é arriscado, mas viver é arriscado. Só que o fato de você ter medo significa que você não tem conhecimento, e o fato de você não acessar conhecimento e nem tentar
Porque a visão ela é progressiva muitas vezes, né? A gente pode ter visão de curto, médio e longo prazo. Mas o que é uma visão progressiva? Você vai ampliando a sua visão conforme você vai se movimentando. É como um carro, né, com o farol, numa noite na estrada, você consegue iluminar até um ponto. Para você ver mais adiante, o carro tem que ir mais adiante. E aí, ele reforça aqui, né, a resistência é a força mais tóxica do planeta, porque a resistência vai te impedir, é como um medo, né? Ah, eu tenho medo. O medo, ele é uma forma de resistência, porque ele é um freio. É a fonte de mais infelicidade do que pobreza, doença e disfunção erétil. Ceder à resistência deforma nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, aí ele coloca eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou. Aliás, eu sugiro que você pesquise sobre esse livro, sendo dito pela professora Lucilena Galvão, que, claro, ela fala de forma maravilhosa pela luz da filosofia, é um aprendizado gigantesco. E ela acabou realizando um sonho de entrevistar o autor. Então, existem esses dois vídeos, um vídeo que ela fala sobre o livro e um vídeo dela entrevistando, e você vê a felicidade dela podendo falar ali com alguém que ela admira. No livro do Hélio Couto, Sombras Psicológicas, por que eu trouxe nesse ponto? Esse também, então, vai ser um dos livros que eu vou falar. Eu, se eu não me engano, até tenho um vídeo do passado aí falando sobre, mas eu vou trazer para essa atualidade. Porque a resistência está muito atrelado às sombras que nós temos. Então, por exemplo, fazer um vídeo para muitas pessoas é muito complexo. Mas quando você começa a superar, você começa a perceber que, primeiro, não era tão assustador quanto você imaginava, requer muito mais disciplina, não existe nenhum conhecimento técnico, etc, etc, e é muito mais a questão realmente aí de se planejar. Tanto que o vídeo tá aqui, ó. Exatamente, eu estou gravando esse vídeo para executar essa atividade. Vídeo de quarta. Hoje é terça, eu estou gravando um vídeo para sair amanhã. Só que eu posso fazer isso de uma forma muito mais estruturada, gravando todos os vídeos, por exemplo, do mês e fazer a programação. Isso me dá muito mais tempo para poder focar em outros pontos. Percebe que é uma questão de definição, execução e planejamento. Só que se eu deixar resistência, preguiça, qualquer coisa do tipo, então você vai vencendo aos poucos. É como o caso da academia. Hoje, a resistência venceu, mas eu tenho agora como configurar todos os outros dias, porque não é uma única vez. Então, eu ainda tô no ganho, ainda tô no lucro. Então, vamos avançar aqui. Então, a palavra gênio vem do latim genius. Os romanos usavam-nas para designar um espírito interior sagrado, inviolável, que nos protege, guiando-nos para a nossa vocação. Um escritor escreve com seu gênio, um artista pinta com o seu. Todo aquele que cria o faz a partir desse centro sagrado. É a morada da nossa alma, o receptáculo que abriga nosso ser potencial. É o nosso farol, nossa estrela polar. E aí eu faço a interconexão desta informação com o livro Garra, que inclusive, se eu não me engano, foi o último vídeo sobre livro, não, foi o penúltimo, que eu falo sobre Garra, onde a escritora fala sobre a questão de gênio. Tá vendo a interconexão das informações? Porque ela fala no livro que para desenvolver a Garra, você precisa estar conectado com algo maior. Projetos, que a gente acabou de falar. Um lugar comum. Então, se eu desejo estar naquele lugar, eu preciso desenvolver minha garra. E a garra, ela vem de desenrolar disciplina. E isso requer fazer o que tem que ser feito, porque às vezes a pessoa quer só o melhor das coisas, mas tem coisas que precisa ser feita, como, por exemplo, uma casa, tirar o lixo para fora. Aí você fala, quais são os dias que o lixeiro passa? Os dias que o lixeiro passa, vou dar um exemplo aqui. Terça, quinta e sábado. Hoje é terça, o lixeiro passou. Mas, aí você fala, eu vou deixar isso na minha cabeça? Não, isso requer o que? Um planejamento, cronograma, aqui ó, lixeiro.
E aí, sabendo disso, você se planeja dentro do dia para executar essa ação. Agora, se você não olha para isso e não executa isso com base num planejamento, olha como é importante esse planejamento, você deixa de executar e você deixa de desenvolver a sua própria genialidade. A genialidade, ela é essencial. E tem uma série que eu gosto muito que é Dr. House. Inclusive, é uma época que eu estou assistindo novamente essa série. E a série ela é baseada em situações reais. A série em si ela não é baseada em fatos reais, mas todos os cases que tem, que são cases drásticos, são situações que já aconteceram em diversos cenários. E quando você assiste os capítulos, você percebe primeiro que por mais genialidade que o Dr. House tenha, e aí ele tem ali uma equipe para ser multifuncional, para ser suporte aos processos de desenrolar as ideias que ele tem, então ele vai elencando, ele não tem a resposta de imediato. Então, ele é um personagem que ele é gênio no que ele faz, mas ele não tem a resposta de imediato, ele precisa fazer o que tem que ser feito. Falou, olha, a gente tem essa situação, então pode ser isso, aí ele vai elencando, pá, 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 pá. E aí ele vai matando por possibilidades. Então, tal situação cabe, cabe, mas fosse isso, aquela outra situação ela cabe mais. Então tá, a gente elimina essa e foca nessa. Mas para eu ter certeza, eu preciso fazer alguns exames. Faz um eletrocardio, faz não sei o que lá, faz uma pulsão, como é que chama? Pulsão da coluna. E assim sucessivamente, porque ele utiliza daí dos exames para confirmar se aquela teoria, porque existe N possibilidades na medicina. Então, o próprio Dr. House, a série, ela mostra sobre isso. Por mais que você seja gênio, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, tem que reunir equipe, vai ter que fazer exame, vai ter que fazer não sei o que lá. E nem sempre ele consegue resolver as coisas num tempo hábil a ponto de salvar alguém. Só que isso vai somatizando para ele, fora os problemas que ele tem. Então, um gênio, todo mundo é gênio naquilo que se propõe fazer. E isso é importante. E sobre isso o livro fala também. O quanto você está deixando de lado a sua genialidade. Em que você é gênio? E isso vai refletir o que nos seus projetos no mundo. Então, essa imagem, inclusive, eu criei hoje cedo no Gemini, porque ontem foi segunda-feira, dia 2/2. E eu fiz a Masterclass do Market Hunt, que é o nosso ecossistema de gestão empresarial 4D. E os clientes do Market Hunt, todo mês, têm uma Masterclass. A Masterclass, ela serve exatamente para esse encontro da gente poder configurar o que é a nossa mentalidade para o mês que a gente está vivendo. Então, fevereiro acabou de começar, março vai começar, abril vai começar. Então, todo começo de mês a gente tem a Masterclass. E aí eu sempre tenho uma temática do ano para a Masterclass, que esse ano é movimento gera movimento. Só que na Masterclass eu sempre trago a atenção do público, inclusive o meu, para olhar para um ponto da gestão, que ele já tem acesso. Então, quem não acessou tem uma antivisão, quem tem acesso reforça. E esse mês o foco é a gestão da operação, porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo. A operação ela é turbina, tem que funcionar. Então, foca no que precisa ser feito. O que precisa ser feito no seu dia? O que precisa ser feito no seu mês? O que precisa ser feito hoje? Então, esse é o tipo de situação que remete ao livro, remete à garra, remete a tudo isso que a gente está falando. Porque fazer o que tem que ser feito, você tem que aprender o quê? Planejar um único dia muito bem. E assim depois você vai repetindo. Só que o que vem, por exemplo, para a sua agenda tem a ver com os projetos que está te levando para o futuro. Quando você desenvolve essa habilidade, fica muito mais fácil criar negócio. Agora, eu vou ter resultado financeiro diretamente? Nem sempre é imediato. Mas conforme você tem uma base, você tem mais autoconfiança para poder, inclusive, arriscar-se mais. E isso faz a gente olhar o que? Então, a resistência nos derrota.
que é o que o livro fala, ó, a resistência nos derrota. Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda alma atordoada e ignorante acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás dos seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica fecharia as portas do consultório. As prisões se esvaziariam, a indústria de bebidas alcoólicas e cigarro iria à falência, assim como os negócios de comida pronta de má qualidade, de cirurgia cosméticas e de programas de entretenimento instrutivos na TV, sem mencionar indústrias farmacêuticas, hospitais, profissões médicas de alto e abaixo. Os maus tratos dos domésticos se extinguiriam, inclusive para animais, assim como o vício, a obesidade, a enxaqueca, a fúria no trânsito, fúria no trânsito em caspa. Não entendi isso em caspa. Mas o que ele está querendo dizer aqui? Que é exatamente o que vem na sequência de um outro vídeo que eu vi nesse mesmo canal que eu estou assistindo sobre autoconhecimento, que as pessoas estão perdendo as esperanças, porque sem projeto, se você não ancora o seu futuro, você não desenrola. E por que as pessoas pararam de desenrolar? E se você não está enfrentando algo, você está resistindo à mudança. Então, eu vejo e aí eu vejo pelo meu negócio, por mim e pelos clientes, que a preguiça está reinando, porque é a resistência. A preguiça e também o imediatismo das coisas acontecerem. Tem coisa que precisa do fator tempo. Então, essa resistência ela acontece para quem também é imediatista. Eu quero logo o resultado porque eu não consigo lidar com o processo. E o processo, ele custa tempo, energia e dinheiro. Assim como você tem o retorno disso em tempo, energia e dinheiro quando você alcança o objetivo. E aí as pessoas estão morrendo por falta de esperança, o inimigo é um ótimo professor, como já dizia Dalai Lama. Então, tudo aquilo que tem resistência é um indicador. Indicador do quê? De sombras comportamentais que está atrás de você. Então, fazer essa autoanálise ajuda você a pensar por que eu resisti àquilo? Por que eu não estou fazendo o que tem que ser feito? Então, olha que interessante. Tá aqui, ó, minha agenda, na minha mão. Tá aqui, ó. Vídeo de quarta. E eu prometi para mim mesma, executa o seu planejamento. Não é um to-do list, é uma sequência de atividades com base nos projetos que eu estou envolvida. E cada dia vai me levar a olhar para um ponto, mas essa atividade está atrelada a algum projeto que me leva para o objetivo comum. Então, eu simplesmente falei assim, ó, só executa, só vai e executa. E por isso que eu tô gravando o vídeo exatamente nesse momento. Aí, lógico, eu tive que tomar algumas decisões. Qual o tema? Montei aqui uma apresentação rápida, e aí o fato de eu começar a fazer já começou, olha, esse ponto do livro tá casado com um tal outro livro. E aí nasceu uma apresentação aqui. Não é instantâneo, mas eu tinha todas as informações para isso aqui acontecer. Só que eu precisava executar. Então, as pessoas estão morrendo por falta de esperança, e esperança é trabalhar para a sua prosperidade. Prosperidade tem a ver com processo. As pessoas estão morrendo porque elas estão deixando ou não sabem fazer planejamento para as coisas. Estão desacreditadas. E quanto mais as pessoas ficam desacreditadas, pior a gente fica, individualmente e coletivamente. Então, o Brasil não está legal, o Brasil é um reflexo do todo, não está legal porque a maioria quer picanha, cerveja e nada contra, né, isso daí, mas gente, só isso não basta. Comer, beber, dormir e se reproduzir. Tem. Nós viemos para o planeta para a gente evoluir. O neocórtex pré-frontal define destinos. Praticamente os únicos animais que conseguem fazer planejamento. Então, se você não utiliza da sua capacidade humana de planejar projetos, vai aprender. Então, tá morrendo por falta de esperança porque não tá tendo atitude. É simples assim. Aí, claro, é fácil? Nada, o que é fala pra mim o que é fácil nesse planeta. Não tá fácil pra ninguém. E aí, cada um com as suas batalhas, mas elas precisam ser enfrentadas. E como a gente vence a resistência no dia a dia? Então, aquela imagem que eu fiz,
eu fiz na sequência o que eu faço para vencer a minha resistência para levar o meu negócio adiante, como por exemplo, estar aqui gravando um vídeo para você. A primeira coisa que eu tenho, e é uma coisa que eu deixo claro, é que a habilidade da gestão no tempo ela é essencial, porque você lida com demanda. Então, hora você está em compromisso, hora você está em atividade, e você precisa ter essa habilidade de planejar isso. Esse é o tipo de habilidade que é indispensável para todo dono de negócio, para todo colaborador. Então, só que não é qualquer método, aí eu só garanto o meu. Ah, tem tantos, eu só garanto o meu, porque a maioria que falava que tinha gestão no tempo, na hora do vamos ver, cadê? Não tinha. Então, qual é o meu método da gestão do tempo? O terreno do tempo. Eu vou deixar o link, inclusive, na descrição desse vídeo para você fazer aquisição direta. Dá para fazer através de curso online, porque daí a gente otimizou, mas dá para fazer também através de mentoria individual, aí o preço é diferente do que está no link. E aí, como é que eu faço para falar com vocês se eu quiser saber sobre mentoria individual? Em algum lugar no canal tá aqui o nosso número do WhatsApp. Eu não vou deixar gravado, porque se a gente mudar, pelo menos a gente altera o link e você vai nos encontrar certinho. E dá para fazer também turma aberta, porque a gente sempre tá fazendo aí uma turma ou outra, só que é uma vez ou outra, a gente não faz todos os meses, porque também, né, até formar turma, mas pelo menos uma vez no ano a gente faz. Então você tem 3 formas de desenvolver essa habilidade. Se você quiser já curso online é a pegada, mas se você não tiver muita disciplina, você tem que mudar a forma. Segunda coisa que a gente utiliza aqui, um workflow. Um workflow nada mais é, você pode pegar um papel sulfite para fazer o seu workflow, que é o quê? Quais são as atividades que todo santo dia você tem que olhar para ela. É como se você setorizasse o seu negócio. Então, vou dar um exemplo. Não é todo santo dia eu pego. A gestão no tempo, ela já me dá algumas ferramentas e habilidade. Só que o workflow é a partir do momento que eu começo a trabalhar. Então, eu começo a trabalhar, por exemplo, às 8 horas, primeira coisa que eu vou ver. E aí eu penso em departamento. Eu olho para a parte do atendimento. Então, é onde eu checo e-mail, é onde eu olho feedbacks que eu tenho que dar. Depois, qual é a segunda parte que eu olho? Entrega. Porque, para mim, na minha percepção, 2 coisas são essenciais no dia a dia operacional: atender pessoas e entregar aquilo que a pessoa comprou. Ponto. Depois o resto é o resto. Então eu faço como se fosse categorias, e dentro dessas categorias, o que é que eu tenho que ver todo santo dia? E eu olho todo santo dia. Isso aí você pode fazer num caderno, isso aí você pode fazer numa folha, ou usar o Docs mesmo do Google, já deixar ali online para você sempre passar. Agora, a terceira coisa aí já é sistematizar, é o Market Hunt, que é o nosso ecossistema de gestão empresarial 4D. Por que o Market Hunt? Porque, primeiro, eu já criei uma ferramenta para eu olhar para o meu negócio, porque muita gente também tem essa dificuldade de gerenciar a quantidade de informação que se gera num negócio. Só que não é só gerenciar a informação, é qual que é o próximo passo, onde que eu estou, para onde que eu tenho que ir. Então, o projeto empresarial eu condensei dentro do Market Hunt. Só que é um sistema que hoje ele serve principalmente prestadores de serviços, profissionais liberais, que faturam abaixo de 50 mil mês, porque é um público que precisa aprender, praticar para avançar. Empresas que estão acima desse formato que eu comentei precisa de consultoria, porque daí o especialista vai direto na empresa, e aí muitas vezes tem que redesenhar a forma de se resolver as questões. Agora, se você fatura abaixo de 50 mil meses e é profissional liberal, por exemplo, não tem conversa, você precisa de um projeto para você aprender, medir e poder avançar, porque está faltando isso para você. Por isso que seus números não refletem isso. Então, um exemplo, tá? Então, eu uso, logicamente, a nossa própria solução para gerenciar nosso próprio negócio. E disciplina. Disciplina aí já entra numa questão comportamental, que a própria gestão do tempo já auxilia. Então, gestão do tempo é habilidade, ferramenta e mentalidade, workflow também, mas é muito mais a ferramenta. O Market Hunt também entra mentalidade, ferramenta e tem comunidade. Agora, a disciplina, eu posso ter tudo isso. Se eu não tirar do colo, não vou executar. Então, a disciplina, ela é 100% comportamental. E olha que interessante, disciplina vem de discípulo. Um bom discípulo, ele é obediente ao seu planejamento.
Então, este livro de hoje, olha como ele trouxe aqui um cenário, e no resumo da ópera, é uma frase que eu aprendi e eu pratico muito no dia a dia. Se tá aqui no meu planejamento, meu, tira do colo. Como você pode vencer a resistência? Sueli, mas hoje você não conseguiu na academia pela resistência. Mas eu tenho ainda a chance de resolver isso. São questões, entre em outras vias, de fato, mas é algo que tem que ser superado. Que é o quê? Fazer o que tem que ser feito. Tira do colo. Mas está no seu planejamento? Tá, vai lá e tira do colo. E se porventura você não cumpriu, você tem aí na metodologia do terreno do tempo, a gente fala como que você vai apontar o que você não fez, porque você precisa se incomodar com aquilo que não foi feito. Por que não foi feito? Onde que está o gap? A lacuna, por que não foi feito? Então, se você vence a resistência, você está mais próximo da sua genialidade. E é isso que o livro fala. Traga o seu gênio para o dia a dia. A arte, a guerra da arte, né? Deixa eu ver se é essa mesmo. Agora me fugiu, ó. Tanto fui longe, 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 volto aqui. A guerra da arte requer você ser um guerreiro no dia a dia. Então, vale muito a pena ler o livro? Com certeza. Suelen, eu quero esse livro aí, você tem disponível? Vai ter um link aqui na descrição que você pode baixá-lo mediante você preenchendo o formulário pequenininho que você quer. Precisa preencher corretamente. Aí ele vai liberar um botãozinho, você vai clicar, ele vai abrir o PDF para você baixar. Então, é uma troca. Você dá o seu contato e a gente concede o livro em PDF. Por que isso? Porque a gente vai divulgar outros eventos que a gente vai fazendo para você estar na nossa comunidade, livros, etc, etc. Então, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dar baixa, que eu gravei o meu vídeo de quarta-feira sobre o livro A Guerra da Arte. Então, até o próximo vídeo e eu te encontro em mais demandas que eu vou tirando do colo.